O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O alimento faz parte da história, está presente nos encontros familiares do dia a dia, até nos grandes eventos históricos em que pessoas importantes se reúnem em volta de uma mesa para discutir enquanto tomam um café e petiscam. É assim que a nossa convidada de hoje, a mestre em História pela Universidade Federal do Paraná, Franciane Mochenski Bueno da Luz, inicia a introdução da dissertação de mestrado. Hoje vamos falar sobre a alimentação no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, na companhia da professora do Departamento de História da UFPR, Roseli Bosquilha. Bem-vindas, meninas, ao Em Tese. Olá, obrigada. Franciane, eu iniciei falando um pouquinho sobre a sua introdução, na sua dissertação, e você conta que, na verdade, essa fala pertencia ao professor Carlos Antunes, que era, na época, o seu orientador. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de se estudar a alimentação e a importância dele para a abertura desse caminho, dessa nova linha de pesquisa. Então, o professor Carlos foi o meu primeiro orientador no programa de pós-graduação. Eu já tinha contato com ele na graduação também, fiz algumas disciplinas relacionadas à história da alimentação. E essa paixão com a qual ele ministrava suas aulas fazia com que a gente também tivesse esse sentimento pela alimentação. Então, foi um assunto muito curioso. E desperta em nós, os estudantes, justamente essa vontade de pesquisar. Era o sentimento que ele trazia nas suas aulas. E isso fez com que eu tivesse a ideia de ir com ele para o mestrado, para a pós-graduação. Então, eu conversei com ele anteriormente, tive uma ideia de pesquisar a merenda escolar, a história e memória da merenda escolar aqui em Curitiba. E nós começamos a nossa pesquisa, eu fui aprovada no processo seletivo todo e ele aceitou me orientar. Nós começamos nosso trabalho, também fiz uma disciplina com ele na pós, então o sentimento, a emoção com relação ao alimento continuava na pós-graduação. Porém, com o seu falecimento adiantado, antes da hora, em meados de 2013, nos deixou um pouco ali abalados, porque realmente a história da alimentação era o carinho dele, A gente percebia isso no olhar, na vontade de pesquisar e no quanto ele apoiava as pesquisas. Ele comprava a ideia dos estudantes, a gente se sentia muito acolhido por ele. Então foi uma pessoa fundamental na minha caminhada, tanto no final da graduação quanto no início da pós, e é uma pessoa com quem eu serei eternamente grata, com certeza. Professora, nos livros de história a gente costuma perceber um grande destaque para os grandes acontecimentos, é evidente, para os grandes personagens, e muitas vezes pouco a gente fica sabendo sobre o cotidiano, o dia a dia das pessoas em determinado momento. Esse tipo de linha de pesquisa retoma um pouco esse cuidado, essa investigação do cotidiano? Sem dúvida nenhuma, Aline. Na verdade, a história mais tradicional, aquela que era praticada no século XIX, cultuava os heróis, cultuava os grandes nomes. Demorou muito tempo para que a história se debruçasse sobre o homem comum, as pessoas chamadas ordinárias, no bom sentido. E, na verdade, o grupo do Zanardi foi responsável por essa mudança já na década de 30, nos anos 30 do século XX. Mas demorou ainda algumas décadas, foi preciso que nós chegássemos até os anos 70 com as mudanças de paradigma da história para que os historiadores efetivamente se debruçassem sobre os homens comuns e passassem a olhar o cotidiano, que é justamente onde a história acontece. A história não acontece só na guerra, nas grandes batalhas, ela não está vinculada só aos reis e rainhas, mas está vinculada ao nosso dia a dia. E nesse sentido, eu gostaria de destacar
a contribuição de historiadores da história cultural, como Michel Dissertot, que vai dizer que nós precisamos procurar a história do cotidiano nas frestas, ou seja, é nos pequenos detalhes que nós percebemos como as pessoas vivem e como os homens, que são homens e mulheres, que são os sujeitos da história, agenciam as suas vidas. Falando em frestas, né, você acabou escolhendo a Segunda Guerra Mundial, que é um tema, um momento histórico bastante pesquisado e até explorado pela indústria cultural, filmes, livros, etc. Qual foi a fresta que você encontrou para estudar a Segunda Guerra Mundial e esse dia a dia, esse cotidiano? Então, após a mudança de tema da minha pesquisa, nós encontramos essa fresta do cotidiano, justamente pela Segunda Guerra Mundial ser um grande evento, né? E pouco explorado o lado cultural, o lado cotidiano dela. Então, nós temos acesso a muitos materiais pelo viés político, pelo viés econômico, mas o lado cultural ainda era pouco explorado. Então, conversando com a professora, e não querendo deixar de lado a alimentação, nós unimos as duas coisas. Né? Então, num grande evento, nós procuramos justamente essa fresta. Qual a fresta que ainda não tinha sido observada pelos historiadores? E nós encontramos justamente a alimentação, que era o meu desejo de trabalhar, não queria deixar de lado. E nós juntamos essas duas coisas. A fresta, sem dúvida, da Segunda Guerra Mundial, escolhida por nós, foi justamente a alimentação. E no Brasil, também um foco um pouco diferente dos grandes estudos que vinculam mais a área política e econômica. E o que acontecia, professora, no Brasil nessa época da Segunda Guerra Mundial no que diz respeito à alimentação? O que mudou na vida das pessoas? O que elas enfrentaram de diferente? O que aconteceu? A principal questão foi a escassez. Embora o Brasil não tenha sido palco da guerra, como todos sabem, mas ele sofreu todos os reflexos desse evento mundial. E, nesse sentido, a escassez foi a principal questão que tocou a população de modo geral. É óbvio que nós não estamos falando de toda a população, mas, de modo geral, faltou trigo, faltou açúcar, faltou combustível. Então, essa era uma grande preocupação para o governo e também para a população que se defrontava com essas questões. E a professora estudou também essa questão aqui em Curitiba, né, professora? O que a professora descobriu? Que relatos que a professora recolheu sobre essa época aqui? Olha, Aline, foi muito interessante porque esse trabalho é de 95 e era um trabalho em homenagem à questão da guerra e tudo mais, e nós decidimos, ao invés de pensarmos nas pessoas que estavam lutando na guerra, que normalmente é o que se pensa, nós preferimos olhar as pessoas que ficaram aqui enquanto a guerra acontecia. E foi uma pesquisa muito interessante, porque nós pesquisamos, sobretudo, descendentes de alemães, italianos e japoneses que eram vistos como inimigos nesse momento. E as pessoas falaram muito das privações, exatamente, com relação aos alimentos, a ponto, por exemplo, de nos contarem que, na ausência do pão, as mães costumavam pegar a massa pronta, a massa de macarrão pronta da indústria Todeschini, misturar a água nesta massa e com ela fazer o pão, para você ter ideia da dificuldade que se tinha para obter o trigo nesse momento e também o açúcar. Então as crianças tinham que se contentar com o mel, que nem sempre era muito agradável para o sabor infantil, mas era o que tinha naquele momento. Todo mundo tinha que dar um jeitinho. Tinha que dar um jeitinho, é verdade. E, Franciane, a partir desse foco que vocês decidiram juntas, né, Segunda Guerra Mundial e alimentação, como que você foi buscar informações, documentos, enfim, até você chegar naquilo que você definitivamente pesquisou? Então, não deixando de lado a alimentação e trazendo junto essas ideias, já que a professora já tinha pesquisado, nós pensamos justamente em encontrar fontes de pesquisa. O historiador trabalha com fontes, então nós fomos atrás de fontes que permitissem essa pesquisa da realidade nacional que vivia-se com relação à alimentação e também alguma bibliografia que nos trouxesse mais à luz do que estava acontecendo naquele momento.
Então eu fui para o Rio de Janeiro, pesquisei no Arquivo Nacional, no Arquivo Público também municipal, o Rio de Janeiro então era a capital. Encontrei alguns dados muito interessantes, uma tabela de preços, variação de preços justamente entre 39 e 45. Quantos preços dos gêneros alimentícios aumentaram, dobraram, triplicaram, principalmente esses que a professora citou, farinha de trigo, açúcar, sal, manteiga, a carne vermelha também. Tudo que fazia parte do dia a dia, Tudo né? que fazia parte do dia a dia. Então essa tabela foi muito esclarecedora, muito legal. Encontrei também documentos, telegramas que as pessoas trocavam, principalmente das cidades menores do interior, mandavam para o Distrito Federal, aos cuidados justamente do presidente da República, pedindo satisfação, cobrando satisfação com relação aos preços dos gêneros que estavam exorbitantes, a falta desses gêneros, o arroz, teve um telegrama que comentava da falta do arroz e que quando esse aparecia na cidade o preço era enorme. Então esses documentos basearam muito a minha pesquisa e o documento principal, que foi o Jornal das Moças, o nosso foco de pesquisa sobre ele. E é justamente sobre o Jornal das Moças e a coluna que a Franciane estudou que nós vamos falar no próximo bloco. Mas afinal, eu não compreendo esses ataques periódicos à bolsa do povo nessa questão dos gêneros alimentícios. Tudo isso é efeito da guerra, meu caro. Da guerra? Como? Os desembarcadores, ora estão na defensiva, ora na defensiva. Quando o ataque é vigoroso, eles fazem a retirada estratégica, de acordo com os planos pré-estabelecidos, isto é, retiram do mercado ora um, ora outro gênero de primeira necessidade, coordena a ação desses totalitários e vê se não tenho razão. A publicação que acabamos de ver foi veiculada no Jornal das Moças no dia 10 de junho de 1943. O texto da coluna Vamos Preparar os Quitutes revela como a Segunda Guerra Mundial, mesmo acontecendo em terras distantes, afetava o cotidiano das famílias brasileiras. Hoje nós falamos sobre este assunto na companhia da mestre em História, Franciane Mochenski Bueno da Luz, e da professora do Departamento de História, a Roseli Bosquilha. Franciane, que jornal era esse, o Jornal das Moças? O que era essa publicação? Então, o Jornal das Moças teve o seu início em 1914, uma publicação prioritariamente no Rio de Janeiro, capital do país na época, e com o tempo ele começou a ganhar uma abrangência nacional. Então, 3 anos depois, 1917, ele já estava numa abrangência nacional, o número de páginas aumentou, foi um jornal iniciado pelo editor chamado Agostinho de Menezes, sobre o qual nós não conseguimos encontrar nenhuma informação, além de que ele era o editor do Jornal das Moças. Foi um personagem muito importante, porém nós não temos dados biográficos dele. A editora também era editora Jornal das Moças, então deu para ver uma consolidação desse jornal durante muito tempo. Ele veiculou de 1914 até meados dos anos 60. Era um jornal prioritariamente feminino, com foco em publicações para esse público-alvo. Quem consumia o jornal era uma sociedade um pouco mais elitizada, que tinha acesso a esse jornal, então eram mulheres da sociedade mais elitizada mesmo. Eram publicados textos de diversos teores, principalmente crônicas, moda, vestuário, baseado nos modelos europeus e estadunidenses. Tinha uma seção de bilhetes postais, a princípio, uma seção infantil no início do jornal. Com o tempo, algumas seções foram desaparecendo. Mas era um jornal de abrangência nacional, isso nos chama a atenção. Era um jornal consolidado no período e que teve uma ampla divulgação, o Jornal das Moças.
Professora, a gente sabe que o jornal, o discurso jornalístico, ele é um discurso, né? Ele vem carregado dessa ideia da imparcialidade, mas ele não é imparcial. Como que esse tipo de documento é usado pelos historiadores como fonte? Como que isso se trabalha, uma vez que é um discurso e não um fato em si, né? Então, na verdade, quando a gente fala dos jornais, dos periódicos, de modo geral, a gente tem que lembrar que, do mesmo modo que o conceito cotidiano, os jornais demoraram a ser aceitos como uma fonte legítima, né, pela história, que anteriormente estava mais habituada a trabalhar com documentos oficiais, com toda uma construção que dava a ela uma legitimidade. A fonte jornalística, ela é uma fonte como qualquer outra, que pode ser utilizada, deve ser utilizada, sobretudo quando falamos do cotidiano. Então, do mesmo modo que a metodologia da história oral, que também você pode dizer, bom, ela é uma narrativa, como é que eu vou verificar a veracidade? Só que nós temos trabalhado com o conceito de que a veracidade, ela é posta pelas relações de poder também. Então, os periódicos, eles são extremamente úteis na medida em que eles nos mostram o quanto esse discurso ele é flexível, o quanto ele é seletivo. No caso da Franciane, o fato dela trabalhar com 2 discursos dentro da própria coluna vai mostrar o paradoxo que existia entre as receitas que eram exibidas, que eram publicadas no jornal, e o discurso que se fazia em relação à necessidade do racionamento durante a guerra. Ela vai falar um pouco disso, com certeza. Então, nós temos aí também, a partir dos anos 70, uma maior preocupação com a utilização dos periódicos, da própria literatura, enfim, e de como o profissional pode se apropriar. E eu estou falando profissional porque não é só o profissional da história, né? O profissional das ciências humanas pode se apropriar dessa fonte de forma bastante legítima. E Franciane, você falou um pouco sobre o público desse jornal, né, a partir da classe social. O que mais dá para dizer a partir desse discurso de quem era essa mulher, para quem o jornal falava? O jornal falava para a mulher que permanecia em casa. Nesse período, algumas mulheres já tinham saído para o trabalho externo, para o trabalho nas fábricas. Porém, nesse momento, o discurso do jornal buscava um retorno dessa mulher. Então, ele falava essencialmente para as mulheres que permaneciam em casa, cuidando dos maridos, dos filhos, o cuidado que deveriam ter. Tinha uma coluna que era especialmente para as mães, Evangelho das Mães, o título dela. Então, traziam textos de cuidado com as crianças, de cuidado com os maridos. Essencialmente a mulher que permanecia em casa, a mulher que costurava, a mulher que cozinhava, a mulher que lia para os seus filhos, que cuidava dos maridos, que se interessava pela literatura, então as crônicas, os textos. Era essa mulher essencialmente, a mulher de casa, a mulher cuidadora, a mulher que zelava pela família, sem dúvida. E qual era essa família brasileira, professora, desse período? Então, nesse período, a família brasileira era tipicamente uma família que tinha em torno de 4 ou 5 filhos, em que o homem era o provedor e que a mulher era essa cuidadora da família e da casa, como a Franciane destacou. Então, de modo geral, os jornais também eram escritos para esse público específico, essa família no qual a mulher tinha uma responsabilidade moral. Ela era responsável por todos os benefícios e todos os malefícios que ocorriam na família. Nós não podemos esquecer que nesse momento o discurso do Getúlio Vargas, que ainda é o presidente no momento em que a Franciane está estudando, ele está carregado dessa necessidade de mostrar que a mulher é a responsável pelos cuidados de toda a família. Ela tem nos ombros uma responsabilidade incrível. Ela não só precisa saber economizar, gastar devidamente, cuidar de uma casa,
tá? E saber preparar os alimentos, e tem que ser ainda uma mulher que quando o marido chega em casa tem que estar sorridente, bonita e que cuide dos seus filhos de forma também bastante adequada, né? Então, se o marido, por exemplo, bebesse, a culpa era da mulher. Então, existe nesse momento um discurso de que a mulher não deveria estar fora de casa, porque se ela estivesse trabalhando fora de casa, isso traria muitos malefícios para a constituição familiar. Aí você estudou uma coluna que tratava de receitas, né? Que coluna é essa? Como que eram essas receitas? Como elas eram apresentadas? Os ingredientes? Enfim, conta pra gente sobre essa coluna. Então, a minha pesquisa, o foco central foi a coluna Vamos Preparar os Quitutes, dentro do Jornal das Moças. Uma curiosidade muito importante da coluna foi justamente a publicação da coluna, o início e o fim dela. Ela iniciou-se em 1939, justamente, coincidentemente, com o início da Segunda Guerra Mundial e começou a rarear até sumir definitivamente em 1945. Era uma coluna de receitas, mas dividida prioritariamente em 3 sessões. Ela começava com um texto reflexivo sempre. Então, esse texto poderia ser relacionado a algum tipo de alimento ou, nesse momento, sobre a guerra. Então, era um texto que tentava levar um pouco da realidade da guerra para esse público-alvo do jornal. Depois vinham as receitas organizadas por receitas salgadas, doces e a bebidas de vez em quando. Não tinham sempre. Salgadas e doces tinham em toda a publicação, era semanal, então semanalmente tinha a coluna, mais receitas salgadas do que receitas doces. E terminava a receita com dicas para a dona de casa, o que toda dona de casa não deve esquecer. Então ali vinham dicas de cuidado com os talheres, com os pratos, como servir uma mesa, como receber os convidados, o que os convidados devem achar da casa ou da receptividade da dona de casa. As receitas, essencialmente, traziam nomes e adaptações internacionais também. Então, tinham receitas à la francesa, à la italiana, alguns nomes americanos, sanduíche, coquetéis, e eram receitas que traziam ingredientes muito curiosos para o período. Foi justamente o meu foco de pesquisa, porque eles traziam justamente os ingredientes que estavam escassos. A farinha de trigo, o açúcar, o sal, muito açúcar. Os doces eram de frutas, normalmente aqueles doces de passar no pão, a geleia, aquele doce cozido, com muito açúcar. Né? O sal também, a carne, sempre tinha uma receita de carne. Então, inclusive uma das receitas publicadas que nos chamou muito a atenção foi do que trazia o peixe haddock. Né? Era uma receita hindu e um peixe que no país era de difícil acesso. Então, isso foi nos levantando questões, né, como que o jornal, nesse período, um período de escassez, de racionamento de alimentos, traziam sugestões como essa. Então, a coluna essencialmente trazia essa divisão, essa formatação e essas receitas. Eles batiam muito na tecla do uso da batata, a batata até às vezes como substituta do pão, ainda que não deixassem de trazer o pão, a receita do pão, textos defendendo o uso do pão da alimentação. E como a professora falou, a farinha de trigo estava racionada, as pessoas tinham muita dificuldade de acesso à farinha de trigo. Então, nós encontramos certa contradição dentro da própria receita, uma contradição que por vezes nós verificamos na vivência das pessoas, né? Então, essa sociedade um pouco mais elitizada, que não tinha tanto acesso a esse racionamento, a essa dificuldade, ela poderia talvez consumir aquelas receitas, mas também tinha o clima de guerra que estava imposto no momento. Então, a coluna refletia bem esse momento, porque os textos reflexivos defendiam o cuidado, o não exagero, o não banquete, uma certa consciência com relação ao uso do alimento, mas as receitas em seguida, na própria coluna já traziam esse abuso do que estava faltando. Então era uma coluna muito que nos incitou muitas dúvidas e um pouco contraditória e como era a realidade que vivíamos naquela época. E Franciane, como que você, com esse trabalho, contribuiu para falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra a partir de um viés diferente, a partir dessa ótica cultural? Qual que foi a sua contribuição?
Então, foi um trabalho, eu sinto um trabalho novo, né, até a bibliografia com essa fresta, né, a partir dessa fresta foi uma bibliografia que nos exigiu uma pesquisa bem profunda. Não tenho dúvidas que foi um trabalho que acrescentou no sentido de abrir horizontes para esse campo de pesquisa, um campo de pesquisa novo, tanto a história cultural quanto a história da alimentação. A história da alimentação é um campo novo de pesquisa histórica. E o meu trabalho, eu sinto que colaborou com isso. Além de mostrar o evento da guerra, também mostrou a realidade nacional, uma realidade um pouco conturbada, uma realidade que tinha os jogos políticos em voga, né? O Estado Novo um pouco ditatorial, lutando ao lado dos países democráticos. Isso fez com que exigisse uma mobilização nacional de apoio à guerra, e aí entra a alimentação como um momento de racionamento de produtos, e ao mesmo tempo um jogo do jornal tendo que dar conta de tudo isso, numa realidade um pouco conturbada. Ao mesmo tempo a alimentação continuava, né? As pessoas continuavam comendo, principalmente o público-alvo do jornal, então as receitas continuavam trazendo os ingredientes, independente disso, e também concluímos com isso uma participação muito forte da cultura norte-americana. Uma das conclusões do trabalho foi a entrada da cultura norte-americana nesse momento. Até foi uma das propostas dos Estados Unidos, a partir de 1933, mais ou menos, essa levada da cultura para o restante dos países latinos. E isso aconteceu no Brasil também, e esse momento o jornal pôde refletir tudo isso. O clima de guerra, um pouco das influências norte-americanas, principalmente nas propagandas. Eu tinha algumas propagandas de ingredientes industrializados, enlatados, e tudo isso confluiu nessa coluna. Então eu acredito que foi uma pesquisa que abriu vários campos de análise, que pôde permitir essa abrangência grande desse tema, e um tema que agora deve ser muito valorizado, muito importante. Franciane, professora Roseli, muito obrigada pela participação no nosso programa hoje. Nós que agradecemos. Obrigada. Hoje nós falamos no Em Tese sobre a alimentação no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. A conversa foi baseada no trabalho de mestrado da Franciane, dissertação orientada pela professora Roseli Bosquilha. O material está disponível no banco de teses da UFPR e qualquer pessoa pode acessar sem nenhum custo. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.